Bom dia, irmãos e irmãs. Mais um comentário, de sábado, E antes de começarmos o comentário, vamos fazer uma prece, inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário, de sábado, porque o objetivo desse comentário é levar uma informação para uma irmã e um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, dizendo a todos, do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. O comentário de hoje é a diferença entre o homossexual e o assexuado. Existe uma diferença entre ambos, As pessoas que vêm aí para ser homossexual, o que acontece? Esses espíritos, vamos entender o seguinte, cada espírito, o espírito ele não tem sexo no mundo espiritual, como existe aqui na Terra, Então, o que acontece? Em uma grande temporada, o espírito ele vai encarnando como homem, depois ele vai encarnando como mulher. Aí, quando ele tem uma necessidade para isso. Aí o que acontece? O espírito que vem encarnando como homem aí vários anos, esse espírito ele vai absorvendo sentimentos masculinos, de gostar de mulheres, e tal, de ser machista, Então, ele vai absorvendo esse sentimento masculino, E aí, quando esse espírito não valoriza a sua encarnação, esse espírito é colocado, isso fica só se aproveitando das mulheres, esse espírito que ficou um grande tempo encarnando como homem, ele é colocado para encarnar de outra maneira, para uma encarnação compulsória. Então ele é colocado num corpo de mulher. Com o sentimento desse espírito, não houve nenhuma preparação, porque a encarnação compulsória não tem nenhuma preparação do espírito, como não houve nenhuma preparação do espírito nesse contexto, o que vai acontecer com esse espírito? Ele vai colocar para fora esse sentimento que ele sente, que ele gosta, ele vai estar num corpo de mulher e gostando de mulher, Então tem até uma psicografia de um espírito que ele vem nessa condição. Então ele sofreu bastante, para ele aprender. Então tudo é aprender, é o aprendizado dele. Então é nesse contexto que é chamado o homossexual feminino, Então o espírito ele vem nesse contexto. E aquele espírito que só vem também encarnando como mulher um grande tempo, esse espírito ele vai absorver sentimento feminino, Então gostar de homem, se ficar se maquiando, colocar essas coisas todas, andar rebolando, Então ele vai pegar e ter esse sentimento feminino, E aí, como esse espírito não começou a dar valor à sua encarnação, se aproveitando dos homens, de sexo, o que vai acontecer com esse espírito? O seu anjo guardião, o seu mentor, o seu guia, o seu guardião, tem autorização de Deus de colocar esse espírito para encarnar, para ele aprender uma nova encarnação. Então é colocado esse espírito para encarnar como numa encarnação compulsória, e essa encarnação compulsória vai botar ele num corpo sem nenhuma preparação, num corpo masculino.
Então ele vem encarnando anos como em corpo um corpo feminino, né? E agora ele está encarnado sem nenhuma preparação, porque a encarnação compulsória não tem nenhuma preparação para fazer, né, para ele encarnar nesse corpo masculino. Então o que vai acontecer? Ele vai pegar nesse corpo dele, nesse corpo dele ele vai colocar todo sentimento. E aí o primeiro sentimento é dele de gostar. Tá no corpo de homem e gostar de homem. Porque é o aprendizado dele para aprender, né? Ele absorveu bastante sentimento e aí ele vem encarnando como homossexual, né? No corpo de mulher, corpo de homem gostando de homem. Então nesse contexto, tudo é um aprendizado. Agora, eu vou explicar o que é o ser assexuado, então, para a gente ter essa diferença. O ser assexuado é aquele ser que não faz sexo. Tá, o prazer dele é de ajudar o próximo, né? De levar amor ao próximo sem fazer sexo, né? É abraçar o próximo, né? É dar carinho pro próximo sem fazer sexo. Então, é o ser assexuado. Então, vamos pegar o exemplo. Jesus, ele foi um ser assexuado, porque ele não tem aí um escrito que ele fazia sexo. Ele tinha uma vida, o amor dele era muito grande, que ele jogava esse sentimento, que a missão dele, porque então a gente vai ter que entender o seguinte: esses espíritos mais evoluídos, né, do que a gente, no caso de Jesus, ele já passou por tudo isso. Então quando ele vem à Terra, porque ele ainda está preso ao corpo, por isso que ele encarna, né? Por isso que o anjo, ele é um anjo. O anjo pode fazer uma encarnação e tem perispírito. O arcanjo não tem mais perispírito, ele não faz essa encarnação que nós fazemos. Esse espírito, ele vem por uma missão muito grande. Então Jesus, ele veio para uma missão muito grande de praticar e de ensinar o Evangelho para a gente, porque o Evangelho, ele faz com que a gente nos modifique, né? Que é um processo da nossa evolução. Então, ele não teria, ele não tem mais, ele não está preso mais esses desejos pequenos, que é o desejo do ser humano, ainda, né? A evolução dele está muito grande, então ele não precisa ficar preso a isso. Então, essa que é a diferença. E vamos pegar o Sócrates também. Não se tem nada a falar sobre Sócrates, de prazer carnal. O Divaldo perguntou isso a Joana de Ângelo. Então a Joana de Ângelo falou para o Divaldo que o prazer de Sócrates era a filosofia. Não era o prazer da carne. Então todos os espíritos que são muito evoluídos, ele não tem tempo de ficar preso a esses desejos mundanos, entendeu? Porque a missão dele é muito grande. A missão do Sócrates era trabalhar a filosofia, né? Então, é nesse contexto que aparece esses espíritos. O médium Chico Xavier, ele era assexuado, ele não fazia sexo. Então, assexuado é aquele ser que não faz sexo. Ele pratica o amor próximo. Ele vem com a missão de trabalhar esse amor, porque ele está numa vibração muito boa e muito grande, né, para ficar preso a isso. Então ele já consegue descentralizar sobre essa prisão do sexo, né? Por isso ele é sexuado. Então ele não é homossexual, não é bissexual, ele não faz sexo com ninguém, ele não faz sexo com homem, não faz sexo com mulher. É esse o assexuado.
né? Aquele que a pessoa que faz sexo com alguém, ele não é mais assexuado, né? Ele está fazendo sexo com alguém. Então ele não é sexuado. Então ele não pertence a nenhum grupo. Ah, que ele pertence ao grupo homossexual, bi, sei lá. Não, ele pertence ao grupo de assexuado que não faz sexo. Simples. Não faz o sexo que a gente tem. Então o prazer dele é outro. O prazer dele é ajudar o próximo, né? É filosofia. São outras vertentes mais elevadas do que aquele ser humano que só pensa em sexo, que está preso ao sexo, né? Então é nesse contexto que nós temos essa diferença. A diferença é que o homossexual ele vem com uma... Porque todos nós vemos aqui com aprendizado, mas a diferença é essa, que esse homossexual ele vem com esse aprendizado, né, para valorizar mais as suas encarnações, e o assexuado é aquele que não faz sexo. E ele já chegou num patamar mais elevado do que outros espíritos ser humano. Então é nesse contexto que eu tinha para fazer essa colocação. Agora, no próximo sábado, né, o comentário vai ser como a gente pode exterminar o Maia da gente. Maia, ele é a prisão, né, do ser humano nos bens materiais. Então, como a gente fazer isso? Como que Jesus fez e ganhou o mundo? Ele se desprendeu desses bens materiais, né? Então, quando a gente faz esse desprendimento de todos esses bens materiais, né, a gente está exterminando o Maia da gente. Então é outro processo evolutivo que a gente tem que fazer, exterminando o Maia dentro da gente. Então, não tenho mais nada para falar sobre o tema, né? Passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário, né, de sábado. E o objetivo desse comentário é levar uma informação para um irmão que estão necessitados e com certeza atingir meu objetivo, né? Então peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, dizendo dos dois lados da vida e do fundo do coração, graças a Deus, gratidão a irmão e irmão que me ouviram, aleluia, amém.